Olá pessoal, tudo bem? Que bom que chegamos até aqui. Vou falar para vocês hoje de uma frase muito importante e famosa que leva até os dias atuais. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Eu saio da vida para entrar na história. Essa frase é célebre. Quem declarou essa frase foi Getúlio Vargas, sim, Getúlio Dornelles Vargas, que nasceu no ano de 1883 e morreu, no ano de 1954. Ele permaneceu no poder do Brasil durante 19 anos, de 1930 até 1954, dando uma pausa aí, de 46 até 51. Então, seu governo foi marcado por uma bipolaridade, por um regime ditatorial, pela criação de direitos trabalhistas entre salários e trabalhadores contentes. Esse é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pessoal, ele governou aí durante 19 anos e ele é conhecido como esse período chamado de Era Vargas. Ele tem 3 governos: o governo provisório, o governo constitucionalista e o governo do Estado Novo, que é o que chama mais atenção para nós. A gente pode entender que de 1930 até 1945, o Getúlio Vargas ele vai implementar alguma legislação trabalhista no Brasil, na presença dos sindicatos e a Previdência brasileira. Então, essa situação é incluída aí no governo de Getúlio Vargas, que vai trabalhar algumas bases desse governo vão permanecer até os dias atuais, assim como o Ministério do Trabalho, É uma das conquistas aí do governo Vargas. Então, neste governo provisório, o interesse de Vargas em negociar com a classe trabalhadora se deu de fato às mobilizações das organizações sindicais e políticas da classe operária, Eles eram considerados um dos fatores de tensão social entre a oligarquia paulista, e vai contribuir aí com a queda ou com o fim, da Primeira República. Getúlio Vargas, pessoal, ele procurou construir uma imagem como protetor dos trabalhadores, Ele realizava cerimônias, ele investia no meio de comunicação, ele vinculava propagandas e notícias sobre os seus feitos de governo. E no dia 1º de maio, que é considerado o Dia do Trabalho, mas aí a gente vai ver em outras aulas, quando que surgiu o Dia do Trabalho no Brasil, esse 1º de maio de 1939, ele vai ser comemorado no estádio do Rio de Janeiro, na época, que era o São Januário, um dos grandes estádios, o maior estádio do Rio de Janeiro, que vai ser durante o período do Estado Novo do governo de Getúlio Vargas, de 37 a 46, Como um momento que era de restrição política, essas comemorações ainda conseguiram reunir grandes massas de trabalhadores operários. Vargas, ele iniciava os seus discursos com uma expressão simbólica: trabalhadores do Brasil, e comumente, ele anunciava as medidas que favoreciam as classes trabalhadoras. E como que Vargas entra no poder? O até então presidente anterior, Washington Luiz, ele era um presidente da oligarquia, que era aquela eleições gangorra, que uma hora ficava um, uma hora ficava outro, São Paulo e Minas Gerais. Então as eleições presidenciais da Primeira República, elas foram caracterizadas por essa troca entre São Paulo e Rio de Janeiro, conhecido como a política do café com leite, que era a hegemonia política dessas oligarquias cafeeiras de São Paulo e mineira no estado de Minas Gerais. Nesse período, essas oligarquias paulistas e mineiras, elas acertavam entre si os candidatos para a presidência da República. No entanto, na sucessão do presidente Washington Luiz, essa lógica
foi rompida com a indicação de um paulista e não de um mineiro. Então indicaram o paulista Júlio Prestes no lugar daquele mineiro que seria o Antônio Carlos de Andrade. Isso gerou uma grande crise entre as oligarquias e dois dos estados ocasionou aí na formação de uma aliança liberal que vai se opor à oligarquia cafeeira, né? A oligarquia de São Paulo. O Júlio Prestes, ele saiu vitorioso nessas eleições, né? E com os resultados, em maio de 1930, a gente vai ver que essa aliança liberal, ele vai acusar essa eleição como uma fraude, então eles não vão aceitar o Júlio Prestes no governo. E também surge aí o assassinato de João Pessoa, que era do governo federal. Isso vai ser o estopim para esse movimento político-militar, né, que vai ser conhecido como a Revolução de 1930, liderado por Getúlio Vargas, com o apoio dos tenentes, a depor o Washington Luiz. Então nós vamos ver que uma junta militar foi formada por generais, almirantes, com um poder transferido diretamente para Getúlio Vargas assumir a presidência do Brasil. Com a crise internacional de 1929, também tem resquícios aqui no Brasil, né? O café, que era o nosso principal produto à época, né, começa a perder o valor. Então o governo Vargas, ele decidiu por comprar o café e queimar os seus estoques, no intuito, né, de manter a oferta e conter os preços do café. Isso não agrada às oligarquias paulistas, que exigem, né, uma nova Constituição, e eles querem que coloque, né, em São Paulo um interventor que seja paulista, civil, que cuide dos interesses dessa oligarquia cafeicultora paulista. Isso vai desencadear no que a gente vai chamar da Revolução Constitucionalista, que vai ocorrer no dia 9 de julho de 1932, né? Movimentos armados, pessoas na rua, que só vai terminar com o rompimento em outubro. E aí, lá em 1934, então vai ser realizadas as eleições constituintes, inicia-se uma nova Constituição, e essa Constituição ela vai ter características contraditórias, né? Por isso que, ao mesmo tempo que ela é liberal, ela também tem uma base intervencionista. Isso tinha alguns direitos, né? Por exemplo, o voto secreto, o voto feminino, a redução da idade de 21 para 18 anos, que também vai ser incorporada às leis trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho para 8 horas, os descansos semanais, as férias, a previdência social e o reconhecimento dos sindicatos, né? Com isso, o governo Getúlio Vargas ele vai implantar o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como o DIP, né? Qual que era a responsabilidade desse departamento? Justamente divulgar, né, tudo aquilo que o governo estava fazendo. Então, o Estado Novo ele vai construir uma imagem de Getúlio Vargas de chefe da nação. Uma das imagens mais construídas por Getúlio Vargas nessa época era que ele era considerado o pai dos pobres, ou pai dos trabalhadores também, né? Já que foram consolidadas as leis trabalhistas. E esse Estado Novo, ele também fica responsável com a propaganda, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, a difundir as ideias do governo. Então, a fim de motivar os trabalhadores para o processo de industrialização, ele também tem um controle rígido dos sindicatos, né? As greves, elas vão ser proibidas neste momento e muitos críticos ao governo vão ser presos. Isso a gente vai ver que na propaganda de Vargas ele aparece sempre com crianças, dizendo que o lugar da criança é aprendendo no lar, aprendendo na escola, o culto é a pátria, né? Então ele vai exaltar, trazendo esse ufanismo brasileiro para o engrandecimento no coração da nação brasileira. Com o fim da guerra, né, de 1945, o governo Vargas ele se tornou insustentável.
a política que ele tinha com a União Soviética, ele tem que agora decidir que lado que ele vai ficar, do lado dos comunistas ou do lado dos capitalistas. Então Vargas, ele recebe aí um checkmate dos americanos, e aí as eleições seguintes que a gente vai ver, Vargas agora ele vai sair do poder, né? Então ele acaba decidindo por ficar do lado dos Estados Unidos, começa a mover aí uma redemocratização no país, a criticar o intervencionismo econômico do governo e principalmente entre políticos e parte da elite. Aquele chamado quererismo de Vargas, que queriam ele no poder, né, vai ser muito favorável a Vargas, mas também automaticamente vai articular com um golpe de Estado que vai levar à renúncia do presidente Vargas em 1945. Quem entra no seu lugar? Quem entra vai ser o general Dutra, que vai assumir o poder, restabelecendo o processo eleitoral, o voto secreto para ambos os sexos, desde que alfabetizados. Ele vai manter um aspecto da legislação trabalhista, né? E aí a Guerra Fria, então, nesse momento, o Brasil agora passa a apoiar definitivamente as ideias americanas. Então, privilegiando uma política econômica aberta, o capital estrangeiro. E isso não impediu que a inflação aumentasse, né, e nem o congelamento dos salários, e acabou trazendo aí para a população mais pobre, né, uma condição ainda mais difícil também nesse momento. E aí, pessoal, para a gente finalizar esse nacionalismo econômico, dessa política adotada por Vargas na sua bipolaridade, o objetivo de Vargas era justamente controlar o capital nacional, os recursos pelo Estado. Então, havia sempre uma oposição aos projetos de Vargas por parte dos políticos e empresários que criaram uma ampla campanha anti-getulista. Os opositores chegaram até a acusar o presidente de ser o mandante do crime da Rua Toneleiro, né, que foi um atentado contra o líder Carlos Lacerda, que era um comunista, que vai casar com a Olga, e isso vai levar à renúncia do presidente Vargas. Então ele não aguenta essa pressão, e aí ele mais uma vez ele coloca lá na sua carta testamento desabafando, e ele diz assim: mais uma vez as forças do interesse contra o povo condenaram-se novamente e se desencadearam sobre mim, né? A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se aos grupos nacionais revoltosos que queriam me depor, e com a justiça, eu que queria só revisão do salário mínimo, que queria o bem para os trabalhadores, que queria criar uma liberdade nacional, das riquezas para o Brasil através da Petrobras, mal esta começou a funcionar e eu já me avolumo nesse desastre. E aí, por isso que eu falei para vocês a frase simbólica de Vargas: nada receio, serenamente dou-me o primeiro passo no caminho da eternidade, saio da vida para entrar na história. Finalizamos por aqui, espero que você leia esse material, bons estudos e até a próxima.